Vamos tratar sobre combinação de negócios. O objetivo, então, é explicar a ideia de combinação de negócios e como ela se contabiliza, né, nas empresas. Então, nós temos aí, por definição, né, o artigo 184 da Lei 6.404/76. A CVM estabelecerá, com base na competência conferida pelo parágrafo 3º do artigo 177 dessa lei, normas específicas de avaliação e contabilização aplicáveis à aquisição de controle, participações societárias ou negócios. Veja que esse termo negócios ele foi incluído na lei, né, pela Lei 11.941, né, de 2009. Há uma ideia agora que não há necessidade de ser uma empresa exatamente, mas parte do negócio. Por exemplo, uma empresa pode vender o que seria uma planta, né, de uma indústria, uma fábrica, uma ideia que isso possa acontecer. Por isso que foi introduzido esse termo. Quem trata disso é o CPC 15. Então, de acordo com o CPC 15, né, Comitê de Pronunciamento Contábeis, combinação de negócio trata-se da aquisição do controle de um negócio. Então, eu preciso adquirir o controle de um negócio, senão não é combinação de negócio. Ou seja, quando uma empresa adquire o direito de definir a política financeira e operacional de outra organização ou do negócio. Nesse sentido, o negócio é entendido como um conjunto integrado de atividades e ativos que podem ser direcionados e geridos com o objetivo de obtenção de retorno, podendo ser por meio de dividendos, redução de custos ou através de outros ganhos econômicos aos investidores ou proprietários, membros ou participantes. Então a gente vê que o sentido do negócio é um pouco mais amplo do que a empresa. É bom definir controle, né? O Almeida, né? Ele define que eu posso definir, né, o controle como sendo a transferência de dinheiro, equivalência de caixa, ou outros ativos, incluindo ativos líquidos, que se constituem um negócio, né? Assumir passivos, né? Adoção de mais de uma das contraprestações acima, né, essas que eu já citei, emitir instrumentos de participação societária. Instrumento de participação societária, para uma SA, estamos falando de ações. E para uma limitada, estamos falando de cotas, quando a gente fala em instrumento de participação societária. Também ele ressalta, né, que outros fatores devem ser analisados, como o tamanho das entidades antes das transações, o direito a voto na entidade combinada após a transação e a própria formação do conselho de administração da diretoria da empresa combinada. Né? Então a gente tem que estar preocupado com isso. Quando ocorre a combinação de negócio, em que não fica evidente quem é a entidade adquirente, né? A adquirente é quem está comprando, né? A adquirida é que é comprada, como nos casos de fusão, né? Muitas vezes, né? Corporação, entre outros. Os seguintes passos, nesses 4 passos, devem ser levados em consideração para essa determinação. A adquirente é a entidade que obtém o controle da adquirida, como a gente já definiu o controle. 2, adquirente é normalmente a entidade que transfere o dinheiro ou outros ativos ou incorre em passivo, né, para a adquirida. Em combinação de negócio, item 3, troca de ações. Geralmente, a adquirente é a entidade que emite instrumentos de capital. Né? Então, ela pode emitir ações para entregar para os sócios lá da empresa adquirida, tornando eles sócios, né, da própria empresa. Em aquisições reversas, a entidade que emitiu ações é a adquirida. Né? Pode ter a compra de uma empresa, né? uma entidade reversa, em que você já teve, né, a participação do sócio na empresa adquirida, e a adquirida ela passa agora a pertencer à adquirente, né, numa operação que a gente pode chamar de reversa, no sentido que ela já pertencia ao grupo. Né? Essa é a ideia. O CPC 15, né, são inúmeras as maneiras de escrituração das transações, né, sendo as mais comuns. Uma ou mais empresas se tornam subsidiárias ou subordinadas da adquirente.
uma empresa transfere seus ativos líquidos para outra empresa, e as companhias envolvidas na combinação de negócios repassam seus ativos para uma nova entidade. Em relação à obtenção de controle da empresa adquirida, então ela pode ser feita de várias formas, a gente já falou, admissão de passivos, eu posso ser uma empresa que pega os passivos, vou gerenciar esses passivos, pelo envio de instrumentos de participação na sociedade, como a gente já falou, por meio de acordos contratuais, pode estar no contrato, que você tem direito ao controle, ou pela transferência de caixa e outros ativos. Então, isso é importante. O CPC 15 determina os seguintes critérios contábeis que devem ser evidenciados nas demonstrações financeiras do comprador, adquirente. Reconhecimento e mensuração dos ativos identificáveis, adquiridos, dos passivos assumidos e das participações societárias de não controladores na adquirida. A ideia, antigamente, nós chamávamos de minoritários, são os não controladores. Reconhecimento e mensuração do ágio por expectativa de rentabilidade futura, da combinação de negócios, do ganho gerado em compra vantajosa, que a gente chama de goodwill. Eu já vou dar uma explicada, uma rememorada nesse conceito. Determinação das informações que devem ser divulgadas para a possibilidade que os usuários de demonstrações contábeis possam avaliar a natureza e os efeitos financeiros da combinação de negócios. O goodwill, essa palavra, good, mercadoria, will, o benefício que a mercadoria traz, vamos chamar assim, ao pé da letra, é o valor excedente pago pela aquisição de uma compra. Então, nós chamamos de ágio, Nós chamamos de ágio. Ou seja, quando uma companhia é comprada, em grande parte das vezes, o interessado paga um valor maior do que o valor que está valendo no mercado. Aí, valor de mercado, a gente vai ter várias, valor patrimonial, a gente vai adotar o valor das ações, o quanto alguém quer pagar. Em termos práticos, se um comprador oferecesse comprar uma nota de R$100 pagando 120, esses 20 seria o que representaria o goodwill da negociação. Embora pareça estranho, pagar o valor maior do que uma empresa vale do ponto de vista patrimonial é plausível. Empresas podem possuir mais do que os próprios bens materiais e ativos intangíveis, que não são, esses principalmente são ativos intangíveis que muitas vezes não são contabilizados. Por exemplo, o valor a marca, ela é registrada pelo valor que ela tem lá no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Agora, quando a gente fala de uma marca, de um nome, ela tem um peso no mercado. Então, a Coca-Cola tem um peso no mercado. Então, não é o valor que eu registrei a marca Coca-Cola lá no INPE, mas é o valor que a marca... É muito comum a gente ver, o valor das empresas no mercado. Às vezes sai lista do valor das empresas. Muitas vezes as pessoas pegam o valor das ações, é bem rápido, você pega ações, vezes o valor da cotação, e aí já tem um valor que é maior, muitas vezes, do que o próprio valor patrimonial. Então, e essa diferença é o quanto as pessoas estão dispostas a pagar para aquela empresa. Aí a gente usa algumas outras expressões, fundo de comércio, a gente já usa nas limitadas, nas empresas limitadas, é muito comum falar fundo de comércio, ou então ponto, o ponto. Qual é o valor do ponto? O ponto, você tem lá uma padaria, a padaria do seu Joaquim, está 30 anos no mercado. O seu Joaquim resolveu que não vai mais trabalhar na padaria. Ele quer vender a padaria. Ele pode vender. O prédio é dele. O prédio é dele. Ele pode vender o prédio, e a pessoa pode entrar lá e montar uma loja de carros, aí não está comprando ponto nem nada, então vendeu o prédio. Ele pode vender a empresa dele, mas sem o nome da padaria do seu Joaquim. Ou seja, a pessoa vai lá e compra os ativos. Agora, ele pode vender a empresa e o nome da empresa. Ele pode vender a padaria do seu Joaquim. Isso, quando a pessoa resolve comprar a padaria do seu Joaquim, é porque sabe que existe um benefício disso. Então, a pessoa compra o ponto, e é comum colocar agora sob nova direção. Isso quer dizer que outra pessoa não é mais o seu Joaquim, mas as pessoas vão continuar comprando ali
Alguns podem ter até a ligação afetiva com o seu Joaquim, né, que estava lá no CAD, mas com o tempo isso se dilui e o nome continua. Né? Então é muito interessante essa relação. Goodwill, então, a gente chama de ágio. Né? Ele deve ser reconhecido separadamente dos ativos intangíveis, identificáveis, independentemente se os tais ativos estão ou não contabilizados na adquirida. Para ser identificado, né, identificável, o ativo intangível deve atender ao critério de separação ou critério legal contratual, conforme definido no CPC 04. R1 é a revisão, né, ativo intangível. Então, o ágio é um tipo de ativo intangível que a gente vai reconhecer na aquisição, né? É esse valor, mas na hora que eu vou adquirir. É importante saber que o CPC 15 determinou o prazo de 1 ano, a partir da data da aquisição, para que a adquirente possa ajustar os valores provisórios reconhecidos de ativos e passivos a valores justos. Eu já vou falar sobre valor justo e uma combinação de negócio. As diferenças entre os valores contábeis e os valores justos de ativos e passivos devem ser reconhecidos no resultado, né, da adquirente no momento da realização e liquidação, respectivamente, desses ativos e passivos na sociedade adquirida. É para lembrar, né, você pode, depois que comprou a empresa, começar a descobrir que tem diferenças. Né? Por exemplo, contas a pagar que não foram registradas, ações judiciais que não foram registradas, e até mesmo ativos que não foram registrados. Então, é permitir que você tenha 1 ano ainda para ajustar. Outro fator relevante, CPC 15 obriga que a participação de não controladores, né, antigamente chamado de acionistas minoritários, agora é chamado de não controladores, na adquirida deve ser mensurada pelo valor justo da participação ou pelo percentual de participação aplicado, né, sobre o saldo líquido avaliado a valor justo. Neste caso, o valor justo deve ser entendido como o valor que um ativo pode ser negociado entre partes interessadas, conhecedores do negócio, independentes entre si, sem a presença de fatores que pressionem a liquidação da transação ou que caracterizem uma transação de forma obrigatória e positiva. Destaque-se ainda que valor justo não é contabilizado na adquirida. Né? Ela já vai entrar, né, no valor, né, na adquirente, na adquirida não, na adquirida vai entrar valor justo. E aí, né, a gente também tem uma situação interessante. Pode acontecer que eu pague por algo que está com o valor justo, né, maior do que eu estou pagando. Por algum motivo eu consigo comprar essa empresa e aí eu tenho um chamado compra vantajosa, que antigamente era chamado de deságio. Hoje em dia não se usa mais a expressão deságio. Nós vamos usar a opção compra vantajosa. Em relação à compra vantajosa, o CPC 15 determina que o ajuste de valor justo de ativos não monetários transferido para o vendedor é computado o resultado do exercício, como um ganho ou uma perda. No caso, aí um ganho. Então, o valor justo ele não vai ficar no ativo, ele vai ser levado para resultado. Existe a opção de avaliação através do valor justo do acervo líquido, nesse caso não inclui-se o ágio, ou pelo valor justo da participação, inclui-se ágio, só que é registrado as demonstrações contábeis consolidadas. Representa a aquisição em etapas, né? Nesse caso, o ajuste a valor justo de qualquer participação anteriormente detida é computado o resultado do exercício como um ganho ou uma perda. Quer dizer, você pode já ter participação numa empresa, mas não é ainda controle nem nada. Aí você vai adquirir a empresa, então aí você vai ter que fazer essa contabilização. A interpretação do CPC 15 em relação à compra vantajosa revela que ela representa o excedente do acervo líquido a valor justo adquirido em relação ao valor da compra. Além disso, deve ser analisado se todos os ativos adquiridos e passivos assumidos estão identificados, né, corretamente. Deve-se verificar também se os valores justos estabelecidos foram apurados de forma adequada. Por fim, caso, né, o excesso permaneça, o ganho deve ser contabilizado o resultado do exercício como citado. Né? Olha, o CPC 15 não se aplica, né, na formação de empreendimento controlado em conjunto, a joint venture, né, sujeita ao CPC 19. Na aquisição de ativo ou grupo de ativos que não constituam negócio nos termos do CPC 15.
Neste caso, né, o adquirente deve identificar e reconhecer os ativos identificáveis adquiridos individualmente, incluindo aqueles que atendam à definição de ativo intangível, né? E o critério para seu reconhecimento de acordo com o CPC 04, os passivos assumidos. Eu posso comprar uma marca, né? Eu posso comprar uma marca. Esse caso não é um negócio, eu compro a marca, ela é um ativo intangível. O custo de aquisição deve ser alocado aos ativos e passivos que compõem, né, com base em seus respectivos valores justos na data da compra. Operações de revenda desse tipo não geram ágio ou rentabilidade futura, goodwill, né? Não é caracterizado porque não foi considerado ainda uma combinação de negócios. Outra coisa é em combinação de entidades ou negócio de controle comum, também, né, não é considerado. Quer dizer, controle conjunto ou controle comum parece ali exatamente, não se aplica o CPC 15. Há uns exemplos, né, de aquisição. A Braskem, em 2006, adquiriu a Politeno S.A. Em 2007, a JBS adquiriu a Swift Limitada. Tem uma série de exemplos, né, de operações. E o que é interessante notar é que esse tipo de rearranjo societário, de compras, cada vez mais frequente. Você vai ter, inclusive, concorrentes formando uma empresa para montar um negócio, né? Nós temos o caso aí do Porto Maravilha, né? que foi criada uma empresa por concorrentes, por empresas de engenharia, montaram uma empresa para administrar, né, depois, né, o porto. Então é interessante notar que uma das coisas modernas hoje é esse rearranjo de empresas que pode acontecer de várias, né, de várias formas. Bom, método de aquisição. O método de aquisição é usado para todas as combinações de negócios. Os passos para a aplicação do método de aquisição são identificação do adquirente, a entidade que, através da combinação de negócios, obtém controle sobre a adquirida, nós já definimos controle. Determinação da data da aquisição, é muito importante, né? Reconhecimento e mensuração dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos e qualquer participação de não controlador na empresa. E reconhecimento e mensuração do ágio ou do ganho na negociação. Então, aí os passos, né, segundo Schmidt, então dá para a gente interpretar, né, todas essas possibilidades. Critérios contábeis para operações com combinação de negócios. Então, é o reconhecimento e mensuração dos ativos identificados adquiridos, dos passivos assumidos e das participações societárias não controladoras adquiridas. Né? Essas participações, como eu já falei, eram chamadas de minoritárias. Reconhecimento e mensuração do ágio, nós já falamos, né? Ou, né, do ganho proveniente da compra vantajosa, e a determinação das informações devem ser divulgadas para a possibilidade que os usuários de demonstrações contábeis avaliem as futuras, né, os efeitos financeiros da combinação de negócios. Ativos e passivos são avaliados pelo valor justo na data da aquisição, com um número limitado de exceções específicas. Né, a entidade tem a opção de avaliar a participação de não controladores pelo seu valor justo ou pela proporção do valor justo dos ativos identificáveis líquidos do negócio adquirido. É uma opção disponível na transação a transação. O ágio é mensurado pela diferença entre a soma, né, do valor justo na data da aquisição da importância transferida, do valor de qualquer participação de não controladores e de uma combinação de negócios realizada por etapas, né, que nós já comentamos, né, de comprar por parte. O valor justo da data de aquisição de participação societária precedente da adquirente no capital social da adquirida. E o valor líquido da data da aquisição dos ativos identificados adquiridos e das obrigações assumidas. Aí eu falei muito em valor justo, né? Só queria enfatizar, né? A gente já até citou, mas está no CPC 46, né? É o valor pelo qual um ativo pode ser negociado entre as partes interessadas, conhecedores dos negócios, independentes entre si, com a ausência de fatores que precisou, né, nem para a liquidação da transação ou que caracteriza uma transação compulsória. Quer dizer, também chamado pela terminologia em inglês fair value. É uma situação que todos nós sabemos, veio desde 2007 para cá, tem tudo a ver com a adesão às normas internacionais.
E aí a complexidade que você dá é de avaliar cada ativo esse tal valor justo, que seria, né, o valor que alguém estaria disposto a pagar. Como se faz isso? É recorrendo a tabelas, né, carros, tabela FIPE, podemos recorrer, no caso de imóveis, né, a várias tabelas de mercado que dão aí valores de mercado, mas é difícil para todos os ativos, né? Tem que se estabelecer um comitê, isso tem que ter todo um rigor e que nem sempre é fácil fazer, mas é obrigatório. Então, aquilo que eu já falei, se a diferença for negativa, né, que eu quero dizer, se você paga menos do que vale, o ganho resultante é chamado de ganho na negociação do resultado, né? E aí esse ganho vai para lá, projeto para o resultado do exercício. Para a combinação de negócios, realizada etapa, se o cliente aumentar a sua participação societária, como eu já falei, né? Eu comprei parte, agora vou comprar mais, já existente com o objetivo de conseguir o controle adquirida, a participação societária precedente ela tem que ser medida a valor justo na data da aquisição e qualquer ganho ou perda é reconhecido no resultado. Então, tem que fazer o ajuste. Se o registro inicial de uma combinação de negócios puder ser realizado somente provisoriamente, quando o fechamento do exercício social da combinação de negócios, a combinação de negócios é considerada por seus valores apurados preliminarmente. Os ajustes aos valores preliminares serão feitos dentro de um ano, como a gente já citou, desde que correspondente a fatos e circunstâncias existentes na data da aquisição. Não deverão ser realizados ajustes após um ano, exceto para correção de erro, né, de acordo com o CPC 23. A importância paga pela aquisição deve incluir o valor justo na data da aquisição da consideração contingente, né, valor adicional a ser pago futuramente, que pendente de ocorrência de eventos futuros. Né? E as alterações é a consideração contingente resultante de eventos ocorridos após a data da aquisição, são reconhecidos no resultado. Todos os custos relacionados à aquisição, né, comissão de intermediação, honorários profissionais, consultoria, custos internos, né, dos departamentos, são reconhecidos no resultado do exercício, com exceção dos custos de emissão de títulos de dívida ou ações. Isso aí ele é incorporado à empresa. Ressalta-se que o investimento tem que ser ajustado pelo método de equivalência patrimonial, né, se você tem a participação, né, até o mês anterior da venda. Os valores que eventualmente estejam pendentes do patrimônio líquido da investidora, relacionados com a investida, têm que ser transferidos para o resultado do exercício. Cita-se dois exemplos básicos: a variação cambial, né, de sociedade do exterior, conforme o CPC 02, né, a conversão das demonstrações contábeis, e ajuste ao valor justo de títulos de propriedade da sociedade investida e classificado como disponíveis para venda, segundo as definições do CPC 38, instrumentos financeiros, reconhecimento e mensuração. E segundo o CPC 04, né, ativos intangíveis, o ágio e demais ativos intangíveis que têm prazo de vida útil, né, indefinido, não devem ser amortizados. O valor de recuperação desses ativos deve ser avaliado uma vez por ano, no mínimo, e também, né, sempre que houver uma indicação de que o valor contábil do ativo não será recuperado pela entidade ao longo do exercício social. Uma perda deve ser reconhecida no resultado do exercício sempre que o valor de recuperação do ágio ou de qualquer outro valor for inferior ao valor contábil. Por fim, destaque-se que mesmo quando houver aumento do valor recuperável, a provisão passa, né, para a perda por desvalorização do ágio e não pode ser revertida como uma receita para o resultado do exercício. Ponto relevante, né, relacionado à combinação de negócios são os impostos diferidos, que é regulamentado pelo CPC 32, destacando-se que o imposto de renda e contribuição social diferidos são derivados de diferenças temporárias entre a base contábil e a base fiscal de ativos identificáveis e passivos assumidos. O ativo fiscal diferido aparece quando o valor justo de um ativo identificável é menor do que sua base fiscal. O imposto de renda e a contribuição social diferido afetam o acervo líquido. Essa palavra acervo líquido, a gente já falou, é o PL, né? É a diferença entre ativo e passivo, a valor justo, por conseguinte, o montante do ágio. A organização não deve reconhecer passivo fiscal diferido proveniente do registro inicial do ágio.
Então, nós já falamos, nós vamos enfatizar, né, o custo da combinação de negócios, que são os gastos que a empresa tem à aquisição, deve ser contabilizado como despesa, já citamos, e a única exceção são os custos decorrentes da emissão de títulos de dívidas patrimoniais, devem ser conhecidos de acordo com o CPC 38. Né? São exemplos de custos na área profissional, liberal, consultor, não tínhamos citado, mas só para dar uma enfatizada. E consolidação das demonstrações, né? O CPC 36, ele trata sobre a consolidação, a interpretação, né? E prevê, né, que compras e vendas de participação acionária com manutenção do controle não devem resultar em apuração de ágio ou em ganho em compra vantajosa ou em lucro na venda, em prejuízo, mas sim tratados como transação de capital, né, com os sócios, com efeito contabilizado diretamente em conta específica do PL. Né? Também temos venda de participação com perda do controle da sociedade controlada. Então, a adquirente deve registrar no resultado do exercício o lucro ou prejuízo da alienação, né, dessa participação acionária. Quando a alienação é parcial, a participação que resta deve ser avaliada a valor justo. E o montante do valor do ajuste a valor justo deve ser computado o resultado do exercício. O resíduo da participação a valor justo é o custo inicial para a nova classificação e avaliação dessa participação no balanço patrimonial da sociedade investidora. Se for uma coligada, deve-se aplicar as regras do CPC 18. Tá? Se for um empreendimento controlado em conjunto, deve-se aplicar o CPC 19. Em caso sejam títulos imobiliários, deve-se aplicar o CPC 38. Ok. Vamos ver alguns exemplos, né? Vale sempre dar uma olhada, né? A empresa organizada SA adquiriu à vista, né, 100% do capital social da empresa Vivendas por 40 mil, né, pagando um ágio de 4 mil. Okay? Então, eu vou debitar aqui, olha, débito, investimento, Vivendas SA, 36 mil. Débito, investimento, importante. Né? Embora esse ágio seja um ativo intangível, ele não vai ficar na classificação do ativo intangível. Esse intangível vai ficar junto com o investimento. Então, aqui, ó, 4 mil. E aí, crédito, né, porque saiu lá do banco, 40 mil. Vamos ver um exemplo 2. Né? A empresa organizada adquiriu 100% do capital social da empresa Vivendas por 40 mil, pagando o ágio de 4 mil. Só que a organizada transferiu um terreno no valor de 40 mil. Na verdade, o que mudou aqui é que agora olha, o crédito não é mais no banco. Né? O resto é igual, 36 mil, né, débito investimento, 4 mil débito investimento ágil. Eu tenho que separar, eu não posso deixar junto, isso é importante. Está sempre separado. E aí foi dado em terreno. A empresa organizada SA, né, no exemplo 3, adquiriu a prazo 100% do capital social da empresa Vivenda SA por 40 mil, pagando um ágio de 4 mil. As empresas concordaram dividir o pagamento da transação em 4 parcelas semestrais com juros de 12% ao ano e variação monetária pelo IGPM. Então, dessa forma, como é que eu faria? Aí é a mesma coisa, 36 mil, né? 4 mil aqui de ágio, eu tenho um passivo de 40 mil. A única coisa que vai acontecer é quando eu for quitar esse passivo, eu vou ter juros e vou ter correção monetária, né, variação monetária, mas isso vai direto para resultado. Né? Isso aí não tem, a gente vai registrar essa variação direto para o resultado. Ok? A empresa organizada SA adquiriu 100% do capital social da empresa, mesmo 50 mil, pagando mais de 4 mil. E para quitar a dívida, a organizada SA emitiu, olha, instrumento de capital, né? Ou seja, ações, cotas. Né? Na verdade, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou tornando os donos da Vivendas SA meus sócios. Então, eu vou fazer aqui um aumento de capital social, porque eu estou dando participação societária a esses novos sócios. Esse é o fato que ocorre. A empresa organizada SA adquiriu equipamentos à vista
por 20 mil, que tinha o valor justo de 19 mil. Este tipo de compra não foi caracterizado como uma combinação de negócio, como negócio. O custo dessa compra deve ser escriturado para os ativos adquiridos. Veja, nesta hora, não presta atenção ao valor justo, eu vou colar ativo mobilizado 20 mil, banco 20 mil, porque não foi caracterizado como combinação de negócio. A empresa SA adquiriu equipamentos à vista por 20 mil, que tinha original. Nesse tipo de compra foi caracterizado como negócio. Aí eles vão dizer para mim, moço, mas neste caso de equipamento, como é que eu vou saber que ele foi um negócio? Quando é uma empresa, fica mais fácil. Vai ter que ser dito. Não tem jeito, porque você não tem como saber se não for colocado na questão, né, já que não é tipicamente uma empresa, ok? Mas aí ele foi considerado. Já que ele foi considerado, aí eu já mudei a história. Eu contabilizei por 19, que é o valor justo, registrei o ágio de 1.000 e o banco. Então, o que mudou aqui é que ele foi considerado, né, uma combinação de negócio. Exemplo 7, a empresa organizada SA adquiriu equipamentos à vista por 20 mil, que tinha valor justo a 20.600. Veja bem, paguei então 20 mil. Esse tipo de compra não foi caracterizado como um negócio. Então se não foi caracterizado como um negócio, o custo dessa compra deve ser escriturado, né, para os ativos adquiridos. Então, como eu paguei 20 mil, é 20 mil que entra. Mesmo que ele valha mais. É 20 mil com ativo imobilizado, banco 20 mil. A empresa organizada SA adquiriu equipamentos à vista por 20 mil, que tinha valor 20.600. E esse tipo de compra foi caracterizado como uma combinação de negócios, né? Está dito. Então, o custo dessa compra deve ser escriturado com a compra vantajosa, né? Porque eu ganhei, né? Já que ela valia 20.600, olha, o ativo é registrado a 20.600. Eu vou lá para uma conta de resultado, registro esse ganho de R$600 e o banco 20 mil reais. A empresa organizada SA tem 80% do capital social da empresa de vendas SA, que representa um investimento de 37 mil, sendo 30 mil de participação efetiva e 7 mil de ágio. Supondo que a adquirente venda à vista toda a sua participação por 41 mil. Veja, aí é uma empresa que é dona de outra e está vendendo a empresa, tá? Vendendo a participação. Então, para quem está vendendo, vai entrar os 41 mil, que essa é o valor, né? Ele vai dar baixa nos 30 mil que valia a empresa e nos 7 mil, né? Que é o caso do ágio. E aí ele ganhou, ele teve ainda um lucro e ele vai registrar esse lucro de 4 mil lá na conta de resultado. Então chegamos, né? Quais são as nossas dúvidas, né? Sugestões e críticas.